Bom dia, Pai Senhor. Hoje é dia 21 de julho de 2024. Quem vos fala é a missionária Nadir. Estamos começando mais um momento João 3:30, né? Que ele cresça, que eu diminua. E hoje é um domingo, como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entro na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Eu apresento Lara, a família, o ministério, chamado, tudo que você tem confiado à minha pessoa. Eu te peço, Senhor, me ajude a diminuir, para que o Senhor venha crescer cada dia mais na minha vida. Visita o irmão, a irmã que vai estar do outro lado ouvindo essa live, que o Senhor possa estar entrando com providência, com socorro. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Vamos lá. A gente tá na maratona de Hebreus, aos Hebreus, tá? Hoje a gente vai estar meditando aos Hebreus 11, exemplo de fé, né? Muitas pessoas falam sobre esse exemplo de fé na igreja. Eu vejo muitas pessoas falarem, né? Sobre os heróis da fé. Mas vamos ver um pouquinho da história deles hoje? Diz assim: 11, exemplo da fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que daquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando aprovou a sua oferta, embora esteja morto. Por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, o 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, foi peregrino na terra prometida e, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão também, a própria Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, tão incontáveis como a areia da praia. Todos estes tiveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que era estrangeiro e peregrino na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquele de onde sairiam, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus dele e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o propôs, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta depois de morto. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um de seus filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordo. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instrução acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses
por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha que lindo, isso é muito forte, né? Pela fé, igreja. Ser chamado filho da filha de Faraó. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus, ao desfrutar os prazeres do pecado durante o tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, invisível, que lindo. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreu afogado. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais eles pela fé conquistaram o reino, praticaram justiça e alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo. Olha que lindo, né? Apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga o exército estrangeiro. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos, uns foram torturados, recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior, outros enfrentaram zombaria e açoite, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelo deserto e montes, pela cavernas e iglu. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Você entendeu? Por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Porque Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Olha que coisa linda, igreja. Só o finalzinho aqui já nos explicou tudo, né? Que a palavra do Senhor quer nos dizer. Então, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra maravilhosa. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas eu só fale aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. E João 3,30 venha ser, Pai, um canal de bênção para muitas pessoas. É o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Olha que lindo. Quando a gente começa a ver, né? Exemplo de fé. A gente sempre fala, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? Pois foi por meio deles que os antigos receberam bom testemunho. Então, assim, a fé é algo que você não vê, mas você crê, né? Porque quando você fala que você tem fé, você tá crendo em Deus. Muita gente tem fé em muitas coisas, né? Mas a fé aqui, né? Ela nos mostra que a gente não precisa ver Deus, mas a gente sente. E pela fé a gente vê a grandeza do Senhor na sua decomodar em todos os lugares, né? Eu estou aqui. É pela fé que eu estou aqui, porque eu creio que Deus me fez, né? Você também está ouvindo pela fé. Por isso nós estamos aqui, né? Então, esse veio falar aqui dos antigos heróis da fé, que era da era pré-cristã, né? Como os que estão da era pré-cristã. Que eles não... pela fé, né? Foram pela fé, né? Que eles alcançaram. Não é igual a mim, a você, né? Que nós temos o sangue de Jesus, né? Na nossa vida. Nós temos o sumo sacerdote que fez, né? O sacrifício e está já sentado à direita do Pai, mas nessa época eles tinham os sacerdotes que faziam o sacrifício, né, da lei ali mosaica, né, onde eles ficavam de pé constantemente trabalhando, né? Então ele vem descrevendo muitas histórias. Então é pela fé. E aí ele diz aqui, e é muito interessante que já me chama a atenção aqui quando ele fala assim, ó, pela fé no 3, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então foi pela palavra, né? A gente falava assim, haja sol, haja luz, né?
haja separação. Então, assim, foi pela fé, né? Então, ele começa a descrever. Então, é tudo pela fé. A gente vê que pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a de Caim, pela fé, né? E pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto por meio da fé, fala, né? Então foi pela fé, porque a gente sabe, justo por quê? Porque eram dois irmãos e a gente sabe que ambos levaram as ofertas ao Senhor, mas Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim. A razão principal da aceitação do sacrifício? Não sei, né? Mas Deus é quem conhece o coração do homem. Pode ser que Caim não tinha fé e Abel tinha? Não sei. A palavra não dá embasamento. Mas eu sei que Deus aceitou a oferta de Abel e não de Caim. E Caim matou seu irmão, tá? A gente sabe também que pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho que tinha agradado a Deus. Esse Enoque, a gente vê que ele andou com Deus, né? Porque depois ali logo no comecinho de Gênesis, a gente vê que aí teve duas gerações, a genealogia de Caim e a genealogia de Abel, porque aí diz assim que Adão conheceu Eva e teve Sete, e aí começou a invocar o nome do Senhor. Então, esse Enoque, né, ele veio da linhagem de Sete. Então, assim, e ele, como eu posso dizer para você? Ele tinha um temor de Deus, então Deus tomou ele para si, tá bom? Pela fé, tá? E diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o buscam, né? Então, como é que eu vou dizer que eu tenho fé em Deus, né? Se eu não busco, né? Porque a gente vê que Enoque prova que ele agradou a Deus pela fé, porque ele não via, mas ele, né? Ele estava ali. Eu quero crer que ele sabia da história ali, que, né, dos seus avós, né? Tataravós, sei lá, Adão e Eva, né? Mas ele estava lá, né? E ele cria que Deus existe. Então, a fé deve ser o objeto adequado da fé genuína, né? Qual o objeto adequado da minha e da sua fé, né? É uma fé pura e genuína. A gente tem que ter essa fé pura e genuína, né? Esse é o objeto. Então, assim, sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente continua aqui no 7, diz assim: pela fé, no 7. Pela fé. Eu gosto de marcar texto, fui igreja, por isso que eu fico pegando toda hora. Diz assim, ó. Pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, não se viam, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé ele foi condenar, e por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Você tá entendendo? Aí vem também, por quê? Porque Noé, ele estava no mundo, no lugar onde as pessoas já estavam, como eu posso dizer? O dilúvio veio para limpar o pecado, resumindo isso, né? Veio para limpar o pecado, mas Deus chamou Noé, conversou, falou com Noé, né? Noé creu, Noé fez a arca. Eu quero crer que cada batida, né, tá lá em Gênesis 38 que a gente vê. Eu creio Gênesis 5, ali do 5 ao 10. Eu quero que, né, que cada vez que enquanto Noé fazia aquela arca, coisava, as pessoas riam, debochavam dele, por causa da incredulidade, né, do mundo, né, o mundo foi castigado. Então, assim, eu quero crer que Deus ficava observando Noé, né, e a sua família ali. Então, a fé de Noé fez com que houvesse essa justiça. Então, ele tinha uma confiança total em Deus, mesmo não vendo Deus, não conhecendo, e mesmo não tendo chuva na terra ainda, porque diz que subiu um vapor da terra e regava toda a terra. Então, ou seja, deixa eu fechar esse lado da cortina aqui, não tinha chuva, né? Mas ele creu pela fé, né? Então, foi pela fé, e a sua fé na palavra de Deus levou a construir uma arca, né? E essa arca aí, ele conseguiu salvar a sua família quando veio o fluxo da água e o navio, o barco flutuou. Então, é tremendo, né? Pela fé, Noé. A gente vê também pela fé Abraão, né? Quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receber como herança. Embora, né? Como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé, peregrinou na terra prometida, né? Como se estivesse em terras estranhas, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, herdeiro da mesma promessa, pois ele esperava que
uma cidade que tem alicerce, cujo arquiteto, né, e edificador é Deus. Então, Abraão, ele tinha certeza também, né? Ele é um exemplo de fé também do Velho Testamento. A gente vê que Abraão, ele perseverou ali, né, em tudo, né, e ele creu. A gente vê também que a fé de Abraão é tão grande que alcançou a mim e a você. Ele é pai de multidões, né, pela fé. Então, é tremenda, igreja, porque ele já com 100 anos, ele concebeu Isaac. Então, assim, então essa terra que ele peregrinou, mais tarde seria conhecida como Canaã. Então, assim, as coisas de Deus, ele é assim, a gente não sabe hoje. A fé não, a gente não podemos ter uma fé cega, sabe? A gente tem que ter uma confiança na fidedignidade de Deus, porque a nossa fé é o que? É confiar em Deus, entendeu? Eu confio em Deus. Não é fácil, igreja, né? Ele fala assim, põe teu pé, que eu ponho, que eu ponho terra para tu pisar, né? E assim a gente vai. E ele diz aqui, e assim foi, né? Então, e essa cidade que tem alicerce, qual seria ali, né? Ele fala da permanência, porque ele estava em tendas, né? E ali eles habitavam, mas eles tinham uma promessa da terra de Canaã que mana leite e mel. Então, ele tinha essa promessa, né? Então, mas para mim, para você, é o que? É a Jerusalém celestial. É a cidade que há de vir, né? Em Cristo, né? É a nova Jerusalém. E esse arquiteto que é Deus, né? Nós temos a nova Jerusalém, mas ele estava indo, né, pela fé, né? E diz aqui também, pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril. Olha só, isso aqui me chama, eu gosto muito dessa parte, né? Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia lhe feito a promessa, né? E assim, daquele homem, muito me chama muita atenção que diz assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas, como as estrelas do céu, tão incontável como a areia da praia do mar. Todos estes vieram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido, né? Então eles não receberam a promessa. Mas eu e você estamos vivendo a promessa nesse momento, né? Viram de longe e saudaram, reconhecendo que era estrangeiro e peregrino na terra. Então, eles viram a promessa, mas eles não viveram a promessa, né? Então, e Sara, a gente vê que Sara ela é estéril, né? Não tinha filhos, e aí a gente sabe da história de Agar lá, que ela deu Agar e veio Ismael, que tem essa guerra até hoje, mas o filho da promessa era Isaac, né? E a gente vê que ele já estava sem vitalidade, por quê? Porque ele já tinha 100 anos de idade. Ele já não era um menininho, né? Abraão já tinha 100 anos de idade. Agora pensa, 100 anos de idade, você fala, as estrelas do mar, a areia do céu, é só descendência. Então, pensa o choque que foi para Abraão. Mas ele criou na promessa, né? Então, diz aqui também que, assim, os quais, né, assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. A pátria celestial, né? Que eu e você esperamos, né? Também, que é a Nova Jerusalém, por isso nós estamos aqui. E isso é muito tremendo, né? A pátria celestial, para mim, para você, é tudo nas nossas vidas. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque eles viram que de longe, né? Saudaram pela fé, é pela fé, né? Então eles viram que pela fé, né? Com pouca clareza, não tinha certeza, essas realidades celestiais, mas eles tinham, assim, eles acreditavam que quem fez a promessa era fiel, que era Deus, né? Então, eles sentiam a certeza de que esperando acabariam sendo dele. Então, e vai ser, né? Na realidade, morreram em Deus, né? Em Abraão, então eles são, sim, né? Mas eles estavam que peregrinos, estrangeiros na terra, seu verdadeiro lá achava-se no céu. Mas eles criam que achava, então eles prosseguiram e seguiram com Cristo, né? Aí a palavra vai dizer para mim e para você assim, na parte B do 16: por esta razão, Deus não se envergonhava de ser chamado Deus dele e lhes preparou uma cidade, né? Então Deus preparou uma cidade, né? Por quê? Porque pela fé, né? Então, assim, é uma pátria, aquela pátria melhor que era o que? A celestial, né? E a gente leu esses dias acho que em Lucas 16, de Lázaro e rico, a gente vê que Lázaro, quando morreu, ele foi pro Hades, e o rico foi pro seio de Abraão, né? Tava lá.
Eles estão lá, né, conscientes, no paraíso, assim, vamos dizer assim, né? À espera do juízo final, do julgamento dos ímpios e dos não, e dos justos e dos ímpios, né? Então, a gente vê aqui também, né, que preparou uma cidade. A pátria é o quê? Representava o quê? A Nova Jerusalém, né? Então, assim, a gente vê que na visão do crente, né, na nossa visão de crente, João ali em Apocalipse, ele mostra a nova cidade perfeita, né? Que nós vamos herdar pela fé. Por isso que nós estamos aqui, pela fé também. Ou pela fé você vai para o céu, para Nova Jerusalém, para Nova Celestial, né? Nova Jerusalém. Ou pela fé você vai pelo inferno. Mas não tem, só tem um caminho. Né? Aliás, tem dois caminhos. Jesus Cristo é a verdade, o caminho, a vida, o diabo é o inferno. Jesus é o caminho. Diz aqui, 17, pela fé, Abraão, quando Deus opôs. Aqui, ó, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaac que sua descendência será considerada, né? Assim, e, né, Abraão levou em conta o que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Então, assim, Deus deu Isaac e Deus pede Isaac, mas assim, então a fé de Abraão era tão forte, igreja. Abraão, ele tinha uma fé tão forte, que de fato ele acreditava na ressurreição de Isaac, se necessário fosse, né? Ele acreditava, se Deus matasse Isaac, Deus iria ressuscitar, né? E o que realmente ocorreu, pode-se dizer assim, né? De modo figurado, né? Porque o carneiro veio ali representar, veio substituir Isaac ali. Então é tremendo esse nosso Deus, né? É pela fé, né? E diz aqui que pela fé, no 20, pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos. José adorou a Deus, apoiando-no na extremidade do seu bordão. Me chama muita atenção essa parte aqui, né? Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instrução acerca dos seus próprios ossos. Então, assim, a gente vê essa parte desses próprios ossos aqui, eles levaram os ossos de José para a terra prometida. Acho que está em Números. Ai, é que eu não me lembro agora. Mas eu já preguei sobre isso, né? E Moisés, quando ele sai, né? Ele pega... Ah, lembrei. Tá na parte que Faraó permite que eles vão embora, né? E aí... Faraó fala assim, não, vocês não vão levar nada daqui, não sei o quê. E aí, né, Moisés diz a ele assim, olha, Faraó, não vai ficar um casco de um animal aqui. Nada vai ficar, a gente vai levar tudo. E aí, a gente vê que quando ele sai, né, aí acontece ali a morte dos primogênitos, né? E um pouquinho antes, Faraó disse que se visse ele, mataria ele. Depois Faraó, ele vai ainda até Moisés, né? E fala que eles podem ir embora e pode pegar tudo, aí eles recebem o despojo, eles pegam muito mais, Deus abençoa eles grandemente, e eles saem, né? E eles levam os ossos de José junto, né? Ai, gente, acho que tá em número, deixa eu ver certinho aqui, tá? É que eu vou pregando aí, Deus, ele mostra, aí eu fico de mãos e pés atado, porque aí eu tenho que mostrar para vocês que é realidade, que a palavra do Senhor não mente, né? E que realmente aconteceu isso, né? Os ossinhos de José foram. Vamos lá, deixa eu achar. Tá aqui. Não, vamos lá. Aqui. 5. Faraó aumentou a pressão. Só um minutinho, deixa eu achar. Então, essa parte que eu te falei, dos ossos de José, está no Êxodo 13, 19. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem juramento quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos. Esse juramento, ele está em Gênesis 50, tá? Que ele pede 50, do 24 ao 25, Gênesis 50, 24 e 25, José pede que leve, né, os seus ossos para a terra prometida. Então, igreja, até que eu tenho uma pregação, já tem uma pregação que eu já fiz aí, que eu até falo, né,
que mesmo mortos, os ossos de José entraram, né, na terra prometida, né, e eles cumpriram, né, então é tremendo, né, então, que é o 22 aqui, né, 11:22, pela fé José no fim da vida fez uma menção do êxodo israelita do Egito, deu instrução acerca dos seus próprios ossos, isso é tremendo, esse é o Deus que a gente serve, diz aqui no 23, pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses, né, por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei, né? Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com seu povo, com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a porção do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Aí, pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, quando os egípcios tentaram fazê-lo morrer afogado. Pela fé, esse aqui é tremendo. Pela fé, caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espias, não foram mortas com os que haviam sido desobedientes, né? Então, a gente vê que a história de Moisés é uma história de superação, porque Moisés, desde o seu nascimento, né? Eu fico imaginando ali, né? Como que a mãe dele, né, conseguiu esconder, acho que é Joquebede, né? Conseguiu esconder Moisés ali, porque criança chora. Eu tenho 4 filhos, né? Criança chora, criança berra, quando tá com cólica, tá com dor. E ali os guardas passando no ouvido. É o próprio Deus escondendo Moisés, né? E aí, então assim, e ela percebeu que ele não era uma criança comum, né? Então, mesmo com o decreto, né, de matar todos os meninos, ela guardou. E é tão interessante que ali ela faz um cestinho, põe ele no rio Nilo, e nosso Deus, que é um Deus que não erra hora, Natsudekomanai, não erra o tempo. Deus está falando para mim, para você, eu não sou de falar isso, mas Deus está mandando. Deus sabe a hora certa de abençoar a minha e a tua vida. E o ponteiro do relógio está marcando que a bênção já está próxima, amém? Porque na hora que Joquebede fez os textos, betumou, botou o menino no rio, né? A filha de Faraó desce na mesma hora e vê aquele cestinho. E ela pega, ela amou o menino e toma o menino para si. E Moisés é criado dentro da casa de Faraó como filho de Faraó. Bom dia, meu amor, tudo bem? Então, esse é o nosso Deus, tá bom? A bênção tá chegando. Parece que não vai chegar, mas Deus tá mandando dizer para mim, e é para mim e para você, né? Este é o tempo de Deus abençoar a minha e a sua vida, tá bom? Porque o ponteiro do relógio já está marcando a hora da tua bênção. Não gosto dessas coisas, mas Deus tá falando e eu tenho que passar o que Deus manda, né? E diz assim, então Moisés, ele teve toda uma situação, todo um contexto, né? Então, assim, ele rejeitou os prazeres, o luxo ali da casa de Faraó, lá no palácio do Egito. Ele poderia ter ficado, mas Deus fez uma promessa com Moisés. Ele ficou 40 anos na casa de Faraó, 40 anos, né, ali no deserto, desaprendendo, e 40 anos levando o povo para a terra prometida. Moisés viveu 120 anos. Então, por amor de Cristo, embora a compreensão de Moisés ainda não tinha, né, a esperança messiânica fosse ainda algo real, né, mas ele confiava pela fé, né? Ele optou voltar para o seu povo. Eu creio que Joquebede, como cuidou dele, que ela ainda ganhava um salário para cuidar do próprio filho. Olha, esse Deus é o Deus que cuida. Deus está dando salário para a gente. Deus, aí se você faz a obra do Senhor, Deus, ele não vai desamparar você, né? O obreiro é digno do seu salário. Então, é todo um contexto, né? E é muito maravilhoso. Então, pela fé, ele ficou lá. Foi cuidado, eu creio que a mãe dele falava, falou que era a mãe dele, falou tudo, eu tenho certeza, né? A Bíblia não fala, mas eu creio, né? Pela fé que ele deve ter, porque depois ele sai, né? Pela fé. E diz assim, que pela fé saiu do Egito, provável referência à fuga para a Mediana, a península. Então ele tinha mais ou menos 40 anos de idade, não temendo a ira, né? Do rei, ele foi. Aí depois teve o êxodo, que ele ficou mais, né? 40 anos. E ali ele ficou ali. Então, assim, e tudo que ele aprendeu ali, que ele saiu ali de Faraó, ele teve que desaprender para aprender as coisas do Senhor no êxodo ali que ele saiu, né? Então, assim, ele, a ausência de temor, que ele não tinha temor do rei, ele tinha temor de Deus, né? Isso é muito importante, né?
Então, isso é muito importante, tem que ter temor de Deus, não do homem, né? Então, a confiança em Deus, de que Israel seria liberto, né? Ele tinha uma confiança em Deus que Israel seria liberto sob a liderança dele, perseverou por mais de 40 anos com os israelitas, né? Porque ele via aquilo que era invisível. Nossa, todo xixi, minha filha. Então, assim, aí teve o terceiro período da vida de Moisés, né? Que ele estava com 40 anos, e ali ele gastou como, né? Com a condução dos israelitas à terra de Canaã. Então é muito tremendo, né? Então ele viveu 120 anos, né? Então as coisas de Deus não é da maneira que eu e você quer, é da maneira que Deus quer. Então a gente tem que entender, né? E Moisés morreu com 120 anos, que Deus chamou ele para si, né? Então, Moisés, ele tinha uma posição de líder, porque Deus havia chamado ele para liderar, né? E ali a gente sabe que quando Moisés morre, ele passa a liderança para Josué, né? Que introduz o povo, né, na terra prometida, né? Quem acaba introduzindo o povo na terra prometida é Josué, né? A gente sabe que ele ficou, no entanto que quando a gente fala muito assim, Josué, põe de pé, né? Moisés, meu servo, é morto, tá? Então tem todo um contexto aí. Então, e aí, quando ele vai, tem um obstáculo, né? Quando Josué ele toma posse para levar o povo, né? A gente vê que já tem um obstáculo, que tem os muros, né? Eles rodeiam o muro 7 dias e os muros de Jericó caem, né? É pela fé. Aí a gente vê no 31, aí tem a prostituta Raabe, que acolheu os espias pela fé, né? E ali a gente vê que a história dela é mudada totalmente, né? A fé que ela teve, que ela alcançou, que ela acabou alcançando, né? Ela trouxe testemunha e graça para muitas pessoas, né? E ali redimiu ela dos pecados. E sabe, me chama muita atenção também, né? Que Deus pôde redimir ela de qualquer pecado ali, porque ela acolheu os espias, então ela faz parte da linhagem de Jesus também. Deus mudou a história dela, né? De uma prostituta, ela entra na linhagem de Jesus, né? Então, assim, esse é o nosso Deus, né? Aí a gente vê, prosseguindo aqui no 32, assim, que mais direi, né? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram o reino, praticaram a justiça e alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam boca do leões. Então, quantos, né? A gente vê ali Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel na cova dos leões. Então, são coisas tremendas, igreja. Esse é os heróis da fé do Antigo Testamento. Mas pela fé, né? Pela fé, né? Simboliza esses homens de Deus pela fé. Eles creram, né? E pela fé eles venceram. E diz mais aqui no 34: apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga o exército estrangeiro. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram devoltos seus mortos, uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Então a gente vê aqui que Deus ele sempre vem trabalhando na contramão do mundo, né? Mas pela fé, você tem fé? É pela fé que Deus ele vai fazer. Então essas mulheres, né? A gente vê também. Vamos voltar um pouquinho, só um pouquinho, né? A gente sabe da história de Gideão, né? Ai, eu sou o menor da casa do meu pai. Se eu botar o novelo molhado, né? E ficar seco aqui, tal, tal. E Deus é com ele. Não, Gideão é 300, não precisa de muito. Precisa de homens valentes. Tem Baraque, tem Sansão, Jefité, né? Sansão foi um vacilão, mas ele tá aqui, né? Na história, né? Tem Jefité, que deu a sua filha. Então tem muitas coisas. Mãe, liga pro Renato pra mim, por favor. Mãe, liga pro Renato pra mim, por favor. Não, ele tá me ligando aqui, eu tô na live. Por favor. Então, a gente vê pela boca do leão, apagar o poder, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Então, as mulheres tiveram de volta os seus mortos, mulheres de Serepta, a gente lembra das viúvas, né? E suas filhas, o filho foi ressuscitado, torturado e recusaram, né? Foram perseguidos. São muitos heróis, né? Aí a gente vê a história dos Macabeus também, que tá na igreja católica, tá na Bíblia católica, mas é tremendo a história dos Macabeus. Eu gosto muito, primeiro e segunda Macabeus, que ele antepõe ali o Velho Testamento ali, o tempo interbíblico, intertestamentário, que fala, né? Os 400 anos de silêncio. Então é tudo pela fé, né? Então, demonstra a fé e a perseverança e a aprovação na aflição das coisas de Deus, né? Então, nós tivemos aqui também
No 36, outros enfrentaram zombaria, açoite, outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos a fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha. Então, assim, aqui tá falando, né, de muitos que andaram assim. Elias, né, andava assim, com vestes de cabra, necessitado, afligido e maltratado. Elias era super maltratado, né? Então, mas tinha Jeremias também, tinha outros, né? Então a gente vê que esses homens, como eles foram apredejados, que tinha Zacarias, filho do sacerdote Joada, que foram mortos por declararem a verdade da palavra, eles foram apredejados, foram mortos. Então, assim, tem muita coisa, né? E diz assim, o mundo não era digno deles, não era digno. O mundo não era digno deles e vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, né? Então, assim, não era mesmo, né? Todos esses receberam um testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Mas eu e você recebendo aqui no 40, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fosse eles aperfeiçoados. Então, eu e você fomos aperfeiçoados em Cristo. Então, nós recebemos algo melhor. Então, a gente vê também que todos esses alcançaram bom testemunho por meio da fé. Nem todos os heróis da fé experimentaram triunfo sobre as suas circunstâncias, mas todos foram abençoados por Deus. Eles foram abençoados por Deus, né? Deus havia planejado algo melhor. Como? Cumprindo com o cumprimento para eles, assim como para nós, acha assim em Cristo que a ressurreição e a vida, para que conosco fossem eles aperfeiçoados, né? Então, todas as pessoas da fé que já tinham passado, né? Adiante, eles focalizam a fé em Deus, né? Com o cumprimento das promessas, das suas promessas, mas o cumprimento das promessas de Deus, né? Para eles, veio agora em Jesus Cristo também. E a sua redenção também se completa nele. Então, eu e você estamos muito à frente, temos um Cristo, estamos sempre na expressão de Deus, né? Não se esqueça disso. Não troque, né, esse templo, né, do expressão de Deus na sua vida por qualquer coisa. Porque Deus, ele te ama, ele tem muito para fazer na tua vida, tá bom? Deus te abençoe, tenha um dia abençoado em nome do Pai, do Filho e da Espírito Santo. Vou atender meu esposo que tá me ligando, mas eu creio que eu já passei tudo que tinha que passar.